Paz Senhor, meu irmão, paz Senhor, minha irmã. É muito bom estarmos iniciando mais esse trabalho de quinta-feira, tendo a certeza que o Senhor é conosco em todos os tempos, mesmo nas tribulações e adversidades que vivemos nas nossas vidas, né? Mas o Senhor é bom em todo tempo, sempre está conosco, nos ajudando fortemente. Para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, quero pedir ao irmão e à irmã que possa estar abrindo a palavra de Deus em Jó, no capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 16. Jó, no capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 16. Esse texto inicial ele será muito bom para aproveitarmos, entendermos o contexto dentro do que a nossa pregação também quer trazer e principalmente de meditarmos dentro dessa palavra. Amém? Então, livro de Jó, no capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 16, assim diz a Escritura. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Se faz chover sobre a terra, envia águas sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se alegrem da maior aventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. É interessante quando olhamos esse texto e vemos a grandeza do Senhor, a bondade e a justiça dele em meio a situações, salvando ao reto. Jó, por esse momento aqui, vivia uma grande tribulação, como podemos observar no capítulo 1 ao capítulo 4. E o amigo dele relembra do Senhor dele, do Senhor que salva os retos de coração. Amém? Bem, irmãos, chegamos para o momento da exposição da palavra do Senhor. Como está sendo realizado por mim e pelo seminarista Samuel, estamos realizando uma exposição em 1 Coríntios. Toda a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, nós estamos trazendo a exposição do texto e o que o Senhor tem para as nossas vidas. O texto de hoje ele se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 23. Nós estaremos lendo o texto agora e logo após estaremos dando a introdução e passando a exposição do texto. Amém? E o título de hoje é, se você tiver uma Bíblia em Almeida Revista e Atualizada, assim como é a minha versão, meus irmãos, o título será o mesmo que temos em nossa Bíblia, que é a Sabedoria Humana Sem Valor. O título, a Sabedoria Humana Sem Valor. Então vamos ler esse trecho, essa perícope, como nós chamamos, dentro da nossa exposição de hoje. Amém? Assim diz 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 23. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Vamos estar orando para a exposição do texto. Senhor, aqui está a sua Sagrada Escritura, Pai. Que possamos entender o que o Teu Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Que possamos aprender mais do Seu Evangelho.
podemos aprender mais de Ti e que possamos aplicar as nossas vidas. Que o Seu Espírito Santo abra o nosso entendimento para essas verdades que vêm somente de Ti. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, como foi falado, nós estamos nessa exposição em 1 Coríntios. Hoje nós estamos aqui no capítulo 3, no final do capítulo 3. Como nós podemos observar, no início do capítulo 3, nós temos uma questão de Paulo falando como a carnais que estivessem ali, aqueles irmãos em Corinto, como carnais. Por quê? Por causa das divisões, por causa do grande problema que ocorria dentro daquela igreja. E ele fala que ele não deu um alimento sólido, mas ele deu um leite como uma criança. E logo após ele vem instruindo ainda sobre essas questões de divisões, como um ministro deveria, a responsabilidade que o seminarista Samuel trouxe na última exposição, a responsabilidade do ministro. Ele, como ministro daquele povo, ele poderia falar muito bem, ele havia propriedade, ele foi chamado pelo próprio Cristo. Então ele tinha isso da melhor forma possível. E ele começa a falar para aquele povo. E no versículo 18 ao versículo 23, nós podemos observar a conclusão desse pensamento. Paulo ele conclui neste trecho, nessa perícope, todo o seu pensamento do capítulo 3. E é interessante sempre relembrarmos o contexto que aquele povo vivia. Todos nós sabemos que Corinto era uma cidade grega, e uma cidade com uma cultura helenística, que é uma cultura grega, uma cultura muito voltada ao conhecimento, muito voltada ao conhecer, a filosofia que nós como sabemos. E a igreja de Corinto é instalada em uma cidade onde a característica muito grande é o conhecimento. Então aquele povo ele fica muito vislumbrado com qualquer situação que traga o conhecimento. Não à toa nós podemos observar no meio daquela sociedade que existiam os sofistas, que eram mestres que falavam o conhecimento, repassavam o conhecimento que eles haviam com um mero intuito de simplesmente ter glória. Nada mais, nada menos do que isso. E logo após que eles recebiam esses aplausos, eles passavam como pedindo dinheiro, arrecadando algo. Em si mesmo o conhecimento para eles era somente com esse fim, o fim próprio. Então muito menos eles pregavam o Evangelho de Cristo. Mas aquele povo, ele se vê nessa redoma de conhecimento e pessoalmente uma glória própria. É isso que aquele povo vivia dentro dessa sociedade que vivia dessa forma. Nós observaremos no passar dos capítulos o quanto as questões sociais vão se agravando. Mas no capítulo 3, vamos nos deter somente a hoje aqui, mas nós temos esse conhecimento, essa questão muito forte que causou um dos principais focos de Paulo dentro da pregação em Corinto, que foi sobre as divisões. Se os irmãos relembrarem, bem no início da carta ele já fala, quando um fala que é de Apolo, outro é de Cefas, que é Pedro, e outro é de Paulo, e outro que é de Cristo. A igreja ela não vivia coesa, ela não vivia unida, mas pelo contrário, ela vivia por volta de uma sabedoria que eles achavam acima de tudo e de todos. E eu faço a pergunta para você, meu irmão, e para mim: de onde vem a nossa sabedoria? De onde vem a sabedoria daquele povo? Como eles usavam essa sabedoria? Qual a forma correta que deveria ser usada? Então nós passaremos agora nesse momento para a exposição do texto e iremos iniciar no versículo de número 18. Assim diz a palavra do Senhor: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. O que esse versículo ele inicia?
Ele é a raiz de do problema encontrado em Corinto. Porque aquele povo ele se gloriava pelo conhecimento que eles tinham. Essa glória fazia com que ocorresse divisões dentro da igreja. Ora, se a igreja deve viver unida, por que então viver dentro de uma divisão? Não é um pensamento esse errado da parte deles? Não é um pensamento que na verdade eles não devem seguir? É isso que Paulo fala, e é isso que Paulo ele traz como a raiz de todo o problema. A gente consegue constatar claramente a divisão é ocorrida porque simplesmente eles gloriavam-se na sabedoria deles. Por que eles tinham essa sabedoria? Porque eles achavam que isso era tudo. E no início do versículo ele já vem trazendo que ninguém se engane a si mesmo. Qual era a atitude deles? Eles confiavam na própria sabedoria. E o confiar nessa própria sabedoria deles trazia engano. Por que eles pensavam assim dessa forma? Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 7, fala da seguinte forma: não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Se olhando em Provérbios me fala isso, por que então aquele povo deveria confiar na sabedoria deles, como a sabedoria acima de tudo e de todos? Na verdade, eles tiraram o foco de temer ao Senhor e a sabedoria de Deus. A sabedoria que vinha de Cristo. Essa sabedoria eles deixaram de lado, pegaram essa sabedoria deles e falaram que era verdade única e exclusiva. O que na verdade, Paulo vem e fala para eles não se enganarem a si mesmos. Porque a sabedoria deles, a sabedoria humana, ela só demonstra uma coisa. Ela deixa escancarado totalmente o pecado no homem. A sabedoria humana, que não provém do Senhor, de uma regeneração, de uma nova criatura, um novo pensar, se ela não provém de Cristo, ela só demonstra claramente o pecado do homem, a sua depravação total. Nada mais, nada menos do que isso. Demonstra muito fielmente que o homem é pecador e que ele carece da glória de Deus, da graça do Pai, somente nela. Somente na sabedoria do Senhor que aquele povo teria a distinção. Então, se eles tinham um entendimento que essa sabedoria deles, a sabedoria humana, não tem valor algum e ela demonstra claramente só o pecado, por que eles deveriam então seguir, confiar em si? E é o que Paulo deixa bem claro: não engane-se a si mesmo. Vocês estão se enganando, achando que a sabedoria de vocês é algo. Mas na verdade a sabedoria de vocês demonstra a total condição de pecado que vocês viviam. Eles agora deveriam ter uma nova mente em Cristo. Por quê? Porque o Evangelho os alcançou. Se o Evangelho os alcançou, logo a mente é transformada pelo Espírito Santo. Então eles não deveriam confiar em si próprio. Mas o mundo, ele tem esse entendimento de que o quê? A sabedoria de Deus é uma sabedoria tola. Então Paulo ele vem e continua falando: se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Essa palavra estulto, em outras versões, também é chamada de louco. Ou seja, faça-se louco para tornar-se sábio. Por quê? Para o mundo nós somos loucos. Quantos de nós já vimos algum caso de algum irmão que, pela graça do Senhor, foi convertido ao Evangelho, o Senhor o alcançou, mudou a vida dele, e teve algum fulano, ciclano, que chegou e falou: ih, fulano virou crente. Quantos de nós não já vimos isso?
em nossos dias atuais. Não é diferente da época da igreja de Corinto, quando Paulo escreve essa carta. Porque para o mundo é loucura seguir as diretrizes do Senhor, seguir os seus mandamentos. Eles seguem os conselhos e a direção que o mundo quer. Que é regida pelo quê? Pela carne. Única e exclusivamente por ela. Diferente de nós, que morremos para o mundo, e não é uma morte que nos prejudica, mas uma morte que traz vida, e vida em Cristo. Então Paulo fala, se vocês querem se achar algo, se vocês querem ser sábios neste século, faça-se louco. Ou seja, não ande conforme a sabedoria do mundo, mas ande conforme a sabedoria de Cristo. Ande conforme uma vida renovada no Senhor, uma vida que foi alcançada. E somente nessa vida você consegue a salvação em Cristo Jesus. É somente em Cristo. Então, aquele povo de Corinto, ele deveria fazer de louco para o mundo. Mas estaremos lendo agora o versículo 19 e observaremos uma mudança. Assim diz o versículo 19: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Paulo, no versículo 18, ele vem falando que devemos ser considerados como os loucos, digamos. Não é? Faça-se louco perante o mundo. Ou seja, o que o mundo acha que a sabedoria deles é verdadeira, nós devemos nos fazer como louco. Mas no versículo 19, ele já vem e muda isso. Quando ele fala, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E somente quem possui a verdadeira sabedoria é o Senhor. O que o mundo acha que é verdadeiro, na verdade é uma mentira. O que eles pensam como uma sabedoria, não, eu sou eloquente, eu tenho um conhecimento determinado, eu penso a respeito de seguir dessa forma porque eu sei que o meu conselho é melhor. Isso é uma grande mentira. E Paulo deixa isso bem claro, onde fala que a sabedoria dos homens Deus considera como loucura diante dele. Ou seja, nós podemos ver claramente a verdadeira sabedoria, ela provém do Senhor e única e exclusivamente dele, e através de Cristo e sua obra. Isso é um motivo de muita alegria aos nossos corações, porque nós entendemos a obra do Senhor e somos mudados. Nós entendemos a condição pecaminosa do homem. Podemos entender dentro também do versículo 19, por causa dessa sabedoria do mundo, que o Senhor traz uma humilhação total à sabedoria humana. Que se o homem não seguir o conselho de Cristo e a diretriz do Senhor, estar sobre servo de Cristo, ele vai continuar sobre o pecado. Ele vai continuar seguindo o curso da sua vida, a forma como ele bem entende, como ele bem acha, e ele vai cada dia mais escancarar o seu pecado, vivendo fora da presença de Deus. E somente ele restando a ira do Senhor, porque ele não está em Cristo. Então, o mundo ele não consegue compreender dessa forma, porque ele vive sobre a carne, ele vive sobre o pecado. É um paradoxo a cruz. Nós já observamos a mensagem da cruz aqui em Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 2 também nós observamos. Então, para o mundo esse é um paradoxo, algo que não tem lógica. Mas de fato, o mundo ele não consegue compreender ao Senhor. Mas nós entendemos que a verdadeira sabedoria provém de Deus e única e exclusivamente dele. Mas o versículo não para só por aí, ele continua falando que ele apoia os sábios na própria astúcia deles. Se os irmãos
lembrarem, esse versículo ele faz parte do trecho onde nós lemos no início do nosso trabalho. E nós podemos observar claramente que ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Esse texto de Jó, no capítulo 5, no versículo 13, demonstra claramente que o Senhor destrói o conhecimento humano. Que loucura seria chamar discípulos, que são pessoas iletradas e pescadores. Para o mundo isso seria algo incompreensível. Seria algo que o povo não aceitaria. Mas é exatamente nessa astúcia que o Senhor os apanha. O Senhor apanha os sábios na própria astúcia dele. Porque o Senhor que de fato possui a verdadeira sabedoria. É no Senhor que provém todas as coisas. E vamos seguir no versículo 20, que traz um complemento disso. Paulo continua trazendo testemunho e fala, e outra vez, versículo 20: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Esse texto, Paulo retorna ao Salmos número 94, no versículo 11. O Senhor conhece o pensamento dos sábios, sabe que são pensamentos vãos, pensamentos vazios, sem vida, porque neles opera a morte. Se os irmãos observarem nesse capítulo 94, o Salmo ele traz todo um contexto de como quem é guiado pela sabedoria humana, como ele produz o pecado, como isso deixa escancarado. Em contrapartida, no versículo 11, de uma forma diferente, ele vem e traz que o quê? O Senhor conhece o pensamento dos sábios. Quem é o único capaz de conhecer? Quem é que tem a onisciência, senão o nosso Pai? Ou seja, o Senhor é dono de tudo e de todos. O Senhor tem onisciência, onipresença e onipotência. Ao Senhor tudo pertence. Se ao Senhor tudo pertence, por que o homem acha que a sua sabedoria, o seu conselho é acima de tudo e de todos? Por que ele faz isso? Porque ele vive sobre o regime do pecado. Ele vive determinado a viver as práticas pecaminosas, a prática de quem não entendeu a Cristo. E ele acha que a sabedoria dele é acima de tudo. Ele acha que é superior ao seu próprio Deus. Nós podemos observar isso claramente como uma marca de uma idolatria. Não à toa que esse povo de Corinto ele vive dentro de divisões, dentro de idolatrar algo, idolatrar um objeto, que na verdade no final de tudo vai terminar em idolatrar a si próprio. Como eu tenho um conhecimento sobre tal coisa, eu amo tal pessoa, eu sigo tal pessoa, o eu vem primeiro. Ou seja, depois do pecado, o homem teve a possibilidade infeliz de idolatrar a si próprio. E essa possibilidade ele não consegue sair dela. É uma possibilidade que termina ali. Quando ele iniciou, ele ficou totalmente preso. E ele não consegue mais sair, a não ser através de Cristo e a sua cruz. Cruz essa que é um paradoxo, que é uma loucura para os que não creem. Então é dentro desse contexto que Paulo traz essas verdades. E já aproveitando que nós falamos sobre Jó, é interessante quando no capítulo 38, no versículo 4 de Jó, o Senhor pergunta a Jó, depois de toda aquela situação, fala, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento. Quem somos nós perante o nosso Deus? Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que há. Quem é o ser humano? Quem é para se gloriar em algo? Se devemos nos gloriar
é na cruz do Senhor e em Cristo, crucificado e ressurreto. E é a nossa esperança e a nossa certeza que estaremos juntamente com Cristo nos céus. Então, nós podemos observar no versículo 18 ao versículo 20 como Paulo traz isso, como ele começa a desconstruir a sabedoria humana, como ele traz a sabedoria humana sem valor. E ele continua no versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Se o que acabamos de ler, do versículo 18 ao versículo 20, que nós temos a certeza, total certeza, que a sabedoria verdadeira, ela vem de Cristo, e que como homens, a sabedoria humana, ela só demonstra claramente o pecado do homem. Então por que devemos nos gloriar nos homens? É isso que Paulo fala para aquele povo. Por que vocês se gloriam em homens? Por quê? Vocês, na verdade, devem se gloriar no Senhor e na obra dele, na cruz dele. Somente nisso que vocês devem se gloriar. Não se gloriem em homens de forma nenhuma. E dentro do versículo 21, ele termina falando, porque tudo é vosso. Por que tudo é vosso? Eles não deveriam se gloriar, mas antes eles deveriam o quê? Agradecer. Porque esse vosso nós observaremos nos 22 e 23. Não era um motivo de glória para eles, mas um motivo de o quê? Eles só teriam aquilo que nós iremos ver daqui a pouco por causa da graça do Senhor. Não de qualquer outra maneira, mas por causa somente dela. A graça que os libertou. A graça que trouxe vida a eles. Então, nós estaremos lendo no versículo 22 ao versículo 23. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, perdão, irmão, esqueci do versículo 23. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, ele faz essa conexão junto com o versículo 21, trazendo, porque tudo é vosso. O que é vosso? Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Primeiramente, ele vem de uma forma como ele está trazendo uma repreensão, do versículo 18 ao versículo 21. E agora, de uma forma mais tranquila, ele os anima. Animando no quê? Tudo isso, todos os ministros que trouxeram a palavra até vocês, tudo o que se passa aqui agora, o presente, o futuro, tudo isso é de vocês, por meio de Cristo. Então, quando ele vem, ele fala a respeito dos apóstolos, e fala a respeito de Apolo, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que eram o quê? Ministros chamados por Deus para os servirem. Para quê? Única e exclusivamente seguirem com o Evangelho de Cristo. Não de outra maneira, mas seguindo esse Evangelho do Senhor, pregando as boas novas a eles. Nós sabemos que talvez não Cefas, que é Pedro, na verdade, que é seu nome em aramaico, talvez ele não tenha tido ali um contato direto com aquela igreja, mas aquela igreja reconhecia e entendia o apostolado de Pedro, perdão. Mas Paulo, ele faz o quê? Ele lança a semente. Nós observamos isso quando nós observamos no versículo 4, no versículo 5 e no versículo 6 do capítulo 3.
Nós podemos observar isso claramente. Também olhando a Atos, quando Paulo fica 1 ano e meio naquela igreja e começa a pregar a respeito do Evangelho, e logo após Paulo vem e continua a edificar o trabalho. Eles eram e são ministros do Evangelho que passaram por aquele local e pregaram a respeito do Evangelho, trazendo a vida verdadeira de Cristo. A vida que os mudou, os que trouxe uma nova vida, uma regeneração para eles. Então, não somente isso, também nós temos 5 sequências que seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, ou seja o mundo. Como nós falamos aqui no capítulo 38 de Jó, no versículo 4, quando o Senhor pergunta a Jó onde o Jó estava, quando ele fundava. Ele é o dono deste mundo. Ele é o dono também da vida e da morte. O Senhor é o dono destas coisas. Também Ele é dono, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Tudo provém do Senhor, o tempo vem dele. E Paulo, de uma forma amorosa, mesmo repreendendo, ainda vem e continua falando, repetindo o que ele falou no versículo 20. Tudo isso é vosso. Tudo é de vocês. Prestem atenção, não se gloriem por isso, mas antes agradeçam ao Pai por terem isso. Porque privilégio maior no mundo não há. A sabedoria humana não consegue chegar nesse nível. Porque a sabedoria humana, como nós já falamos, ela só demonstra claramente o pecado do homem e a ira do Senhor sobre o pecador. Daquele que não entendeu a obra de Cristo. Mas não, vocês entenderam a respeito do Evangelho. Vocês já deveriam ter alcançado uma maturidade no Senhor. Então não se gloriem por isso, mas antes louvem a Deus e glorifiquem ao Pai. Porque tudo é vosso. E ele vem no 23, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, tudo é vosso e vocês são de Cristo. Vocês são propriedade exclusiva do Senhor. Vocês não devem seguir conselhos de outros. Não. Vocês devem seguir o conselho de Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja e é Ele que os chamou. Pensando, irmãos, entendendo esse contexto, nós podemos observar claramente com aquele povo e também nas nossas vidas. Aplicando isso, se aqueles irmãos estavam recebendo aquela palavra de Paulo, é porque Cristo determinou que Paulo fizesse tal coisa. Se todas as coisas estavam ocorrendo na vida deles, tanto presente quanto futuro, quanto o chão que habitavam, tanto a vida quanto a morte que eles teriam, e tanto a vida que eles estavam vivendo, tudo isso era somente por causa de Cristo. E se hoje também nós estamos ouvindo essa palavra, se hoje também nós entendemos o Evangelho de Cristo, é porque Ele nos chamou e Ele nos resgatou. Não foi pelo nosso conselho ou pela nossa sabedoria ou qualquer coisa que tenhamos. Não, mas foi única e exclusivamente por causa da graça dele. Então, através dessa graça do Senhor, a Ele sim, nós devemos a nossa total submissão. É a Ele que a igreja deve ser totalmente submissa. Não em mestres, não em homens que deturpam o Evangelho e fazem da forma como bem entende, de acordo com a sua sabedoria. A esse, se eles não entenderem dos seus caminhos errados e do que eles estão fazendo, somente resta a ira do Senhor. Mas a nós, salvos pela graça, única e exclusivamente por ela, tudo é nosso, e louvado seja o Senhor por isso. E é por isso que nós rendemos todas as glórias ao Senhor. E é esse o fim do homem.
É esse o objetivo único do homem, que é glorificar ao seu Deus, ao seu Criador, e viver única, exclusivamente para Ele. Então é por isso que esse povo não podia se vangloriar. Na verdade, a sabedoria deles, como o nosso título fala, a sabedoria humana sem valor, não tem valor nenhum. Nem 0,00001 não existe. Se não for dentro da sabedoria de Cristo, dentro da obra do Pai, em Cristo Jesus, nada disso tem valor. Então a igreja de Corinto, ela não poderia de maneira alguma se gloriar, mas ela antes de tudo deveria render glórias ao Senhor, porque o Evangelho os alcançou através dos ministros, através de Paulo iniciando aquele trabalho, através de Apolo que logo após rega. E eles não deveriam se atentar para os mestres que falavam tantas outras coisas, mas antes, exclusivamente, estar unidos em Cristo. E essa união não deveria ter divisão, porque senão não faria sentido. E é isso que Paulo traz àqueles irmãos e fala com muito amor. Mesmo trazendo a repreensão, no final ele traz o amor. Ainda assim ele não deixou de ser justo e ainda assim ele não deixou de ser firme. Mas ele relembra a eles: vocês não podem se gloriar. Antes vocês devem glorificar ao Senhor e render graças a Ele pela sua misericórdia e pela sua bondade. Então, irmãos, passamos agora ao final do nosso sermão e faremos duas aplicações para mim e para a sua vida, que possamos estar sempre pensando nessas aplicações, estarmos meditando nessa semana, até o nosso domingo, durante todas as nossas vidas. O que essa palavra quer falar aos nossos corações, o que o Senhor tem a nos falar. Então, eu trago duas aplicações. A primeira aplicação é a seguinte: não deposite sua glória em homem algum. Antes, deposite sua eterna confiança no cabeça da igreja. Nós podemos observar claramente como existem irmãos que seguem conforme os líderes, se gloriam de acordo com os líderes. Não, mas o meu pastor é o melhor pastor desse mundo. Não, o meu é muito superior. Não, eu sou congregacional, eu não me dou bem com assembleano. Não, eu sou assembleano, eu não me dou bem com presbiteriano. Se somos um corpo, não devemos viver unidos? Se somos um corpo, e um corpo ele é unido, por que então devemos viver em divisões? Se gloriando em homens ou em coisas. Nós não devemos viver desta maneira. Nós não devemos viver na idolatria, em gloriar-se em algo. Mas não. Antes devemos nos gloriar em Cristo e única e exclusivamente nele, não em homens, nem em denominações e nem em nada do tipo. Não estou aqui falando que você não deva seguir uma denominação, não é isso. Mas não faça dela o seu Deus. Viva para a glória do Senhor e seja uma bênção dentro da sua denominação. Mas não faça da sua denominação como acima de todos e de todos, ou como se ela fosse suficiente. Não. Faça do Evangelho o que o Evangelho necessita ser. Seja verdadeiro e pregue a respeito dele. Nesse sim, glorifique e exalte. Exalte ao Cristo, que é autor desse Evangelho. A segunda e última aplicação
Temos em Cristo a sabedoria verdadeira, não nos importando com o mundo e sua sabedoria. Podemos ver alguns irmãos ainda que têm um pouco disto, né? Não, mas fulano está me falando a respeito disso, mas eu não estou conseguindo compreender. Será que eu estou errado? Será que eu não estou? Irmãos, antes de tudo, que possamos analisar as Escrituras e ver, analisar e verificar essa sabedoria que o Senhor nos tem a falar. Seguir também com conselhos de líderes, homens sim, como Paulo, que pregam o Evangelho. Homem que nós podemos confiar que sim, tem a ciência do Senhor que os chamou, do Senhor que entregou as ovelhas nas suas mãos e que eles devem confiar, tratar com amor. Louvado seja Deus, porque em nossa igreja nós podemos ser cuidados e cuidarmos uns dos outros. Confie ao seu irmão, esteja junto com o seu irmão. Mas olhe a sabedoria de Cristo e não a sabedoria humana. Porque em Cristo nós temos a verdadeira sabedoria e única e exclusivamente no nosso Salvador. É nele em que confiamos e nós não importamos com o mundo o que o mundo nos diz. Mas antes, nós transformamos o local onde estamos. Antes, nós não nos gloriamos nas coisas, mas nos gloriamos em Cristo. E é assim que devemos viver, para a honra e a glória dele. Amém? Vamos estar orando para encerrar o trabalho dessa noite. E peço aos irmãos que possam estar orando uns pelos outros. Estarmos sempre avançando a cada vez mais, prosseguindo, para vivermos como uma comunidade que prega o Evangelho de Cristo, uma comunidade que se preocupa com o irmão e uma comunidade que leva a salvação. Que a Igreja Evangélica Congregacional do Catiri possa ser essa igreja. E que você possa ser um conosco. Talvez você que não possa estar presencialmente conosco, ou esteja longe, ou ainda está para entender, está no caminho para se encontrar com Cristo. Que possamos juntos ser uma família unidas no Senhor Jesus, como salvos pela graça dele. Amém? Vamos estar orando. Senhor, quero te agradecer, Pai, pela salvação de nossas vidas, Senhor. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos alcançou, a sua graça nos alcançou. E hoje temos uma mente renovada por causa de Cristo, do seu sacrifício e da sua ressurreição, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o seu amor nos alcançou, junto com a sua graça, trazendo a misericórdia sobre as nossas vidas. Que juntos como Igreja Congregacional do Catiri, nós possamos pregar o Evangelho a cada canto daquela localidade e que possamos juntos vivermos para a glória de Cristo. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Muito obrigado por mais um trabalho nessa noite. E seja conosco em todo o tempo. Essa oração que eu te faço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Fique com Deus.